Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do São Paulo. Tudo bem, gente? Olha só, neste vídeo eu quero comentar sobre a estupenda entrevista coletiva do Luiz Sebeldia após a vitória do Tricolor contra o Águia de Marabá do Pará por 2-0 no Morumbi, né? Foi daquelas entrevistas que apenas nos faz, né? Nos recordam, né? Como há um fosso hoje entre os técnicos brasileiros e alguns técnicos estrangeiros, né? Recentemente tivemos o Thiago Nunes lá no Chile, né? Que agora há alguns empresários que estão entregando técnicos brasileiros aí para alguns times, né? E os desavisados estão contratando alguns deles, né? Apesar dos fracassos, né? Thiago Nunes fez uma declaração do nada, falando que se o Guardiola estivesse treinando um time na Libertadores, né? Ou seja, sugerindo que o Guardiola não conseguiria ter êxito, né? Falou que queria ver o Guardiola enfrentando um time contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz. Tão desnecessário, né? Olha o nível dos técnicos brasileiros. Olha o nível do fracassado Thiago Nunes. Ao mesmo tempo, a gente se depara com a entrevista dessa do Superdia. Como é gratificante, né? Como é gratificante a gente perceber que o São Paulo hoje tem um técnico à sua altura, minimamente à sua altura, né? Vamos colocar desse jeito. Minimamente à altura da sua grandeza, do seu gigantismo, da sua estatura, das suas grandes conquistas. Só que o que é mais interessante nesse caso é que o Superdia, ele entende disso. Ele sabe perfeitamente que, a serviço do São Paulo, ele ainda não é alguém tão representativo como é o São Paulo. Mas, de qualquer maneira, ele é hoje um dos técnicos mais indicáveis, né, para o tricolor do Morumbi, né? É muito alto nível, né? E essa entrevista, de fato, foi espetacular. Não tem outra palavra, né? Vamos comentar sobre isso aí. Antes disso, só falando para você que tem aí, ó, o Pix, né? Caso você queira fazer uma contribuição para o canal, eu fico muito grato pela gentileza, né? Não se assuste se você encontrar o nome de Andréia, né? O André Chiavati, o parceiro aqui do canal, é quem paga as contas do canal, por isso que o Pix vai para a conta do Andréia, né? Mas, na verdade, é uma ajuda sua para o canal, caso você possa fazê-lo, tá bom? Também pode ajudar o canal com valor demais, né? Ou se tornando membro aqui do canal, tá? Mas antes de tocar nessa questão do Sebeldia... Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. PagBet é uma casa de aposta nova aqui no mercado, né? Há pouco tempo está no mercado de apostas aqui no Brasil, democratizando o acesso às apostas, porque você pode depositar R$1 e com esse valor você já começa a jogar na PagBet. O que é mais interessante, é que tudo é facilitado para você como consumidor. Tudo, absolutamente tudo, né? Então o cadastro é simples, é rápido, sem burocracia, e o atendimento, este é o ponto interessante, né? É humanizado e durante 24 horas por dia. Mesmo às 4 da manhã, você vai ter um ser humano e não uma máquina te atendendo na PagBet, tá? É muito diferente, né? Além disso, as cotas são sempre muito altas, né? E se você ganhar uma aposta, você pode pedir que caia imediatamente na sua conta, sabe por quê? Porque tanto o depósito como o Pix, como o saque são feitos via Pix na PagBet, né? Como eu disse, tudo para facilitar você como consumidor, tá? Minha dica é o seguinte, use o link que está no comentário fixado desse vídeo, cadastre-se na PagBet, tá? Você que curte uma aposta esportiva, coloca R$1. Eles não falaram que era para colocar, pode colocar R$1, coloca R$1, R$2, não coloca mais não. Primeiro coloca R$1, R$2, sinta a atmosfera, veja se você vai curtir o layout. Se não for o caso, pegue o seu dinheiro de volta, mas eu tenho para mim que você vai curtir muito o layout, né, e essa casa de aposta no geral, né, e vai permanecer com o seu valor lá. Mas, de início, antes de você saber onde você está chegando, né, coloca um valor pequeno, mas eu tenho para mim que você vai curtir muito a PagBet. É, de fato, sensacional. PagBet, o lema é acertou, tá pago, tá bom, gente? Ó, independente do valor, né, que você ganhar, cai na sua conta imediatamente, tá bom, gente? É isso. Bom, o Sebeldia deu uma entrevista que para mim foi daquelas, assim, que um técnico brasileiro não vai fazer, não vai apresentar. É muito alto nível, né? Ele falou sobre o Caleri, falou sobre o Lucas, falou sobre inúmeros times, falou sobre o adversário, falou sobre a força do Águia de Marabá, falou sobre o time do São Paulo propriamente dito. Em tudo que ele fala, a gente percebe o entendimento do que é o São Paulo. Em absolutamente tudo, né? Ele sempre coloca o time à frente dos jogadores, só que, ao mesmo tempo, ele consegue fazer com que o jogador não fique para baixo, né? Muito longe disso. Quando também ele elogia muito um grande jogador como o Lucas, ele consegue, ao mesmo tempo, fazer com que os outros jogadores também se sintam bem. E, ao mesmo tempo que ele elogia o Lucas e fala do São Paulo,
ele não torna o Lucas um cara assim que fica, enfim, infeliz, chateado, tal, quando ele fala dos outros também, ele consegue também fazê-lo de tal sorte que o Lucas consegue se entender como fazendo parte do todo. Não é pouca coisa, não. É realmente muita coisa e é alto nível, né? Falou do Caleri, né? Falou que a ideia é que o Caleri tem ainda mais 3 sessões antes da partida contra o Tacheira de Córdoba, né? Mas certamente que pode ter alguns minutos, mas que ele ainda não deixou muito claro se vai jogar. Agora, evidentemente que deixa claro que há outros jogadores no São Paulo ali que podem atuar. Falou também sobre o Lucas, né? Deu aí mas sobre o Lucas eu vou falar já. Falou sobre a questão dos 2 gols. Aqui neste ponto foi muito interessante, né? Aspas para Subeldia. Não estou. Ele fala aqui que hoje foram 27 chutes totais, né? 5 ocasiões enormes de fazer gols. 72% de posse de bola. Eu acrescento, né? Foram 12 finalizações corretas, o que não é pouca coisa, né? São dados importantíssimos, segundo o Subeldia. Fizemos apenas 2 gols, só 2 gols. É preciso seguir trabalhando. Creio que hoje podemos ter feito mais gols. Temos que estar contentes porque ganhamos e fizemos um bom jogo. Mas é importante ter gols. Nem sempre você vai gerar 27 chutes, né? Quando digo ter gols, não falo só do centroavante, mas de todos. Interessante demais isso daqui. Fizemos 2 gols, ganhamos. O que vocês estão reclamando? É que um técnico falaria, né? Só que ele se junta àqueles que também teriam a observação de que o São Paulo não pode fazer 2 gols só, criando 27 situações de gols. Então ele mostra o descontentamento com isso, o que é muito importante. Mostra o inconformismo, que tem tudo a ver com o tamanho do São Paulo. E ele fala aqui que a questão também não é somente o centroavante que tem que fazer gol, ou seja, não é somente o atacante, todos. E aí ele vai para uma linha biocista, segundo a qual todos participam da construção, todos participam de todos os processos dentro de campo. Então os defensores também participam da construção, aos defensores também cabem fazer gols quando for o caso, né? Aos atacantes também cabem os processos defensivos e precisam defender quando também forem chamados, né, exigidos nessa situação. Isso é muito interessante, é o tal do futebol total, né, que o Subeldia está pregando para o time do São Paulo, né. Sobre a fragilidade do Águia de Marabá. Claramente, aspas para o técnico tricolor. Claramente a equipe jogou bem nos 2 tempos, né. Tem a sensação de que merecemos fazer muito mais gols. Ele bate de novo nessa tecla, muito mais gols, né. Era importante avançar de fase, porque a responsabilidade era 100% nossa, né. Fizemos o que tinha de ser feito contra um rival que tentou fazer um bom trabalho. Mas não deixamos eles reagirem nem lá, nem aqui. Ou seja, ele olha para o São Paulo e para o desempenho do São Paulo, para a execução do jogo do São Paulo, e não necessariamente para o adversário. E ele fala também do controle que o São Paulo executou. E não é que o adversário é fraco, o adversário não conseguiu jogar por causa da equipe do São Paulo. Isso fala bem sobre o nosso time, que assumiu a responsabilidade e jogou de maneira séria, mesmo ganhando por 3-1 na ida. Era importante que a nossa torcida pudesse ter um triunfo. A gente percebe aqui que não vai ter brincadeira no São Paulo, né, gente? Ganhou a primeira partida, né, fora de casa, então vamos entrar de boa, salto alto. Não, isso não vai acontecer com o time do Subeldia. Por quê? Porque ele também olha para o torcedor, também se importa com o torcedor do São Paulo, né? Sobre o time misto, sinto que é uma etapa em que os jogadores com mais minutos necessitam treinar sem o estresse do jogo. Muito interessante, né? Ele tira titulares para fazer, sabe o que, gente? Aprofundar, né, os conhecimentos táticos dos jogadores, né, que são retirados, assim como também treinos, né, de finalização, porque ele faz também esse tipo de coisa. Quem tem menos minutos precisava jogar em partidas oficiais e com os nossos torcedores. Ou seja, ele está apresentando esses jogadores para a torcida, né? Ele treina esses jogadores, mas quer também que esses jogadores mostrem o que está aprendendo, né, para os torcedores. Isso é muito legal, né? No final, eu sempre digo mesmo, nossa torcida não pergunta se joga Pedro ou Juan, joga o São Paulo. Não importa o nome, e é preciso ganhar, né? De novo, a história da vitória. Essa é a mensagem que para os meus jogadores, e agora é virar a página e pensar no Tacheres de Curva. Sobre o fator Lucas, né? Bom, ele fala, é uma ótima notícia para a equipe, quanto mais jogadores, mais recursos temos para resolver várias situações, sobre a volta do Lucas, né? É um jogador que vem da Europa, em um alto nível, veio por amor ao clube e não por dinheiro. São aqueles jogadores que são difíceis de encontrar, né? Se jogarmos contra uma equipe menor, importante do Brasileirão ou da Champions, o Lucas sempre terá suas jogadas, independente do adversário. Não importa o rival, o Lucas sempre terá lugar para encontrar as suas jogadas de desequilíbrio, né? O que temos que fazer é tratar de colocar sempre um contexto favorável para ele, para o Luciano, para o Calheri, para o André Silva, para o Juan,
Para isso, precisamos de atletas que interpretem bem o jogo, como o Nestor, Alisson, Michel, Galopo, Luiz Gustavo, que façam as coisas bem feitas, né, esses jogadores, para que os outros resolvam com gols. Muito legal. Ele está falando do Lucas aqui, mas ele traz outros jogadores para a conversa, né? Sensacional. E, ao mesmo tempo, o Lucas não vai se sentir mal com isso, pela maneira como trata o assunto o Zubeldia, né? E, novamente, ele trata aquela questão de que os outros também constroem, estão aqui, são importantes para a equipe, né? Ele traz outros jogadores que ninguém falaria. Neste momento, o técnico falaria de reservas? Claramente que não. A situação do Wellington também é bastante bacana isso aqui. A situação do Wellington é de conhecimento público. É um jogador que gosto muito. Não há muitos laterais de características dele nem aqui, nem no exterior. O Wellington é um jogador da casa, né? Está em uma boa idade para seguir mostrando o seu jogo e a sua maturidade na equipe. O tema é que eu não sou o Wellington, né? Eu não sou o Wellington. Posso sugerir que fique em uma das equipes mais importantes do mundo, mas não posso me meter na decisão do jogador. Quando ele fala, posso sugerir que fique em uma das várias equipes do mundo, é um recado para o Wellington também, né? É isso? Um baita recado para o Wellington, né? Tem a parte econômica, né, contratual, não posso decidir. O jogador de futebol tem conversas com a direção. Eu chego até certo ponto, converso com vocês, com a direção, com o jogador. Espero que dê certo. Mas, se não der, precisamos solucionar em uma futura ausência. Ele tem contrato com o clube até o fim do ano. Então, isso nos dá um pouco de tranquilidade, né? Vamos dando minutos ao Patrick para que também possa demonstrar que pode ser útil para a equipe do São Paulo, né? Interessante. Priorizar competições. É difícil responder sobre essa questão, né? Creio que o tempo nos dará um panorama muito mais claro. Eu sinto que temos a responsabilidade de estar à altura das 3 competições. Eu sempre falo isso, né? Depois, é certo que em determinado momento do calendário teremos que inclinar a força do plantel em algo pontual, né? Porque estaremos jogando finais das Copas, né? O Brasileirão é um torneio mais extenso e que permite priorizar a energia em algumas situações. Minha experiência indica que essas equipes têm que ir por todos até chegar nessa situação complicada do calendário. Aí sim é preciso tomar decisões. Eu preciso de jogadores com energia em distintas competições. De preferência, não gosto de mudar tanto jogadores. Hoje mudei muito, mas historicamente não sou de mudar muito. Não quero que a identidade seja perdida. Se sai 11 e entram outros, vai haver um pouco de falta de sincronia, né? Sensacional. Ele fala da prioridade de todas as competições, como um clube grande tem que fazer, e não ficar com aquela bunda-molice, virar-latice, né, de querer apenas ganhar Copas, né, como fazia muito bem o seu Dorival Júnior, que depois que ganhou a Copa, inclusive, depois que conquistou a Copa, desistiu completamente de qualquer coisa no Brasileirão, né. Mais treinos e menos jogos, né. Os primeiros 3 dias aqui, né, ele fala, por exemplo, de quando ele chegou, que teve uma situação que teve pouco tempo para treinar, né, que fala das poucas atividades que ele fez, mas que, evidentemente, que é necessário também entregar treinos, entregar descanso, entregar reflexão, né? Ele dá a entender nessa questão também, né? Ele fala sobre a adaptação dele no São Paulo, que é muito interessante, que ele é experiente, que ele tem condição de fazer um entendimento do ambiente, de fazer uma leitura do ambiente, deixa isso claro, e consegue realmente não somente demonstrar para a gente o que ele pensa sobre o assunto, mas o seu trabalho no São Paulo mostra que ele sabe perfeitamente o que está acontecendo também. O Eric, hoje eu falei com o Eric, ele foi o primeiro jogador com quem conversei. Ele é, possivelmente, o jogador mais direto do ataque do São Paulo. Quando ele recebe a bola e vai para dentro, tem uma visão que nem todos os jogadores possuem. Quando ele está em um espaço curto, é muito provável que saia algo que gere ocasião de gol. Porque não consegui fazer esse diagnóstico antes. Porque vou conhecendo jogadores pouco a pouco, né? Hoje é isso, hoje é isso. Mais adiante pode ser diferente. Né? Mas eu vou conhecendo os jogadores e vamos buscando chegar à ideia que temos. Eu sempre falo isso do Eric. O Eric é um jogador muito interessante e vai dar muita alegria para a torcida do São Paulo. O Zubeldia já percebeu isso também. Substituto do Rafael, né? Para mim, há posições muito suscetíveis, né? O camisa 9 e o goleiro. O denominador comum é que estão nas áreas. É preciso ter muito tato e também muita confiança. Eles têm que ter condições. Rafael vai à seleção sabendo que Jandrei é o próximo que vai trabalhar. O Jandrei terá que estar preparado. Por isso, hoje, decidi que jogaria Jandrei para ganhar ritmo. Quando o Rafael estiver na seleção, sem dúvida alguma, o Jandrei será o goleiro. Próximo jogo. Os jogos são todos iguais contra Tacheres. Não vai ser contra... não vai ser... Os jogos não são todos iguais, né? Contra Tacheres não vai ser contra o Barcelona. Interessante isso também, né?
apesar do São Paulo ser protagonista, eu tenho entendimento do que é o adversário para tentar fazer mudanças pontuais na maneira de jogar, né? O Tacheres tem um modelo de jogo muito importante a partir do seu presidente, conheço bem, é verdade. Ele já tentou me contratar várias vezes. Eles contratam certos jogadores para a sua ideia de jogo, é verdade também, o que faz o Defensa e Justiça também lá na Argentina. Tem um poder econômico importante, gigantesco no momento. Contratam jovens com bom físico, por isso está sempre bem no argentino e briga na Libertadores, né? A partida vai ser em contexto diferente do Barcelona, né? Do contexto do jogo do Barcelona. Possivelmente teremos o controle da bola e seremos protagonistas, mas as transições deles são mais fortes que as do Barcelona. O Barcelona se concentrou bem mais na área. Então a gente percebe aqui na entrevista do Super Dia que ele realmente se atenta a absolutamente tudo, dá conta de tudo, mas sempre tem um olhar sobre o São Paulo, né? Sempre entende o São Paulo, o São Paulo vem antes, né? Quando ele fala muito bem do jogador, ele sempre, né, faz uma relação com o time, na medida do possível com outros jogadores também, né? Então é um cara extremamente atento, e aí a gente percebe também a importância do técnico no tom de voz, na maneira como fala, no controle da voz, no controle do ambiente, uma voz calma, né, bem calma, tal, sem aumentar muito o tom, e ainda assim ele controla totalmente o ambiente. Sabe aquele professor que entrava na sua sala e não precisava gritar para dominar completamente a sala? Este é o Super Dia. Ele domina completamente uma coletiva de imprensa com seu tom de voz, né? Amistoso, bacana, sem mudar muito, com seu olhar. Enfim, é de fato um técnico de altíssimo nível e é muito bom saber que o São Paulo hoje tem esse técnico no comando do seu banco de reservas, ao contrário do que acontecia no passado. Tá bom, gente? Então é isso. Gostou da análise? Deixa um valor demais para dar uma força aqui também para o trabalho. É isso.